Franquinha fugiu do hospital psiquiátrico e agora deu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou o seu Madruga. E eu sou a Dona Florinda. Mentira, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Hoje a gente vai falar da Orphan 2, A Origem, ou original Orphan, The First Kill, uma coisa assim. Esse é o segundo filme de uma franquia de 2 filmes, por enquanto, de uma mulher de mais de 30 anos que sofre de hipopituitarismo, palavra difícil, um distúrbio raro que impede o crescimento físico, causando um nanismo proporcional. Então a pessoa é uma pessoa diminuta, né? Além disso, também a gente vai falar um pouco do caso real, porque esse filme é baseado em fatos reais. E Cal, a gente tem uma sinopse do filme. Lina consegue escapar de um centro psiquiátrico onde está confinada e viaja para os Estados Unidos se passando por Esther, a filha desaparecida de uma família rica. No entanto, uma mãe super protetora fará de tudo para sua família, não importando os meios. Na sinopse igual do primeiro filme. Né? E onde a gente pode assistir esse filme? A gente pode assistir o filme no Prime Video. E a gente vai ter spoiler de Orphan 2, A Origem, e também da Orphan, do primeiro, porque a gente vai acabar falando do filme. Orphan 2, A Origem, eu assim, já iniciando, eu não gostei desse nome. Quando tem o nome A Origem, eu acho que faltou um pouco de criatividade. Mas enfim, ele é dirigido por William Brent Bell, é o cara que dirigiu Boneco do Mal e A Filha do Mal. Que também são 2 filmes que tem um nome sem criatividade. Não nenhuma. Podia ser a órfã do mal, né? É verdade. E é roteirizado pelo David Koyshaw, do Evocando Espíritos 2, que a gente tá pra assistir esse filme aí. O primeiro é muito bom. E esse filme é estrelado pela Isabelle Fuhrman, que é a sensação da parada, né? Porque ela é a Esther. A Julia Stiles, que é uma atriz famosa também, que a gente conhece de vários lugares. Rossif Sutherland, que será que ele é parente do Kiefer Sutherland? Olha. Não sei. Que é o pai da família. E o Matthew Phelan, que é o Gunnar Albright, que é o outro filho da família. Nesse filme, a órfã originalmente se chama Lina Kleimer. Ela é uma paciente de um hospital psiquiátrico russo, que fica muito mal entendido esse negócio do russo aí, né? A gente entende só pelo jeito que as pessoas falam, mas tem gente que fala inglês também, então você fica meio confuso. Sim, né? Exatamente. E ela consegue fugir. Vai para os Estados Unidos, se passa pela Esther, porque ela descobre na internet e a família essa família Albright tem essa filha perdida. Só que ela não sabia que a família tinha outros segredos super obscuros aí, que é até um plot twist legal. Isso daí é interessante. É legal. Isso daí é interessante. Não vou negar. Mas esse filme é baseado numa história real, como eu falei lá no começo. Digas aí para a gente, Bolitz, o que aconteceu aí nesse... Eu sou fã de True Crime, né? Então eu fico vendo vários vídeos e tal, sobre casos de crimes reais. Gosto muito de trazer esse tipo de filme pra cá, pra gente ter até aprofundar também, né? Não só a questão do filme, da onde que veio, né? A inspiração e tudo. E quando a gente vê que a inspiração, ela é num caso real, você fica pensando, poxa, mas o que será que aconteceu, né? Porque a menina tem 33 anos e tal, e se passa por uma criança. Como que é isso, sabe? Como que uma família não consegue perceber que a mulher, que é uma mulher já, sabe? Não é uma criança nem nada. Mas é por conta desse distúrbio que ela tem mesmo, né? Originalmente o nome da Esther, Bárbara Skrilova. Ela é uma mulher que tem o distúrbio mesmo, né? De hipopituitarismo. Ela vivia em Kurim, na República Tcheca. Ela nasceu lá, né? E tanto é que ele é conhecido bastante como caso de Kurim. Ninguém sabe nada sobre a infância dela, né? Nem sobre os pais dela. Só que ela foi... A única coisa que a gente sabe da vida dela é que ela foi internada numa clínica psiquiátrica quando ela era adolescente, porque ela tinha uns episódios de crueldade excessiva e incontrolável, assim. Os pais dela não conseguiam, né, controlar. E acabou que ela ficou internada na adolescência num hospital psiquiátrico. Mas a gente também não sabe como que ela saiu de lá, pra onde que ela foi depois, logo depois de sair. Ela, depois de um tempo, ela foi morar na casa, né, das irmãs Clara e Katerina Maurova, que eram 2 irmãs, né? Inclusive a Caterina, ela tem 2 filhos que moravam com ela, né? Ela era uma mulher divorciada, tudo, que morava com a irmã. Eu não sei como que elas conheceram, né? Tiveram conhecimento da Bárbara, mas elas viram a Bárbara como uma menina de 12 anos e ela se apresentou mesmo como uma menina de 12 anos. Como ela era órfã e ninguém sabia nada sobre a vida dela e ela tava indefesa mesmo, né? Porque você vê nas
das fotos, assim, quando você vai procurar na internet, Bárbara Skrilova, você vê uma pessoa novinha, indefesa, sabe? Ela não tem nenhuma foto que ela pareça violenta, nem nada disso. Então, realmente, pra quem... Parece uma criança mesmo. Exatamente, ela parece uma criança indefesa, sabe? Não parece nenhuma criança, parece uma criança sofrida, sabe? Então, enfim, né? Tipo, elas adotaram, né, a Bárbara, acreditando mesmo que ela era uma criança de 12 anos, porque ela era uma pessoa de 33 anos já, né, nessa época. Então, ela já tinha conhecimento da vida, já conhecia muita coisa, né? Já passou por muita coisa. Nisso, ela fazia parte do movimento Graal, que é uma seita religiosa. Conforme for passando o tempo, né? Ela via as crianças, os filhos da Caterina fazendo bagunça, fazendo malcriação, coisa de criança mesmo, né? Nem malcriação, nem nada. E ela falava que isso era coisa do demônio. Então, o que precisava fazer? Precisava prender as crianças numa jaula, num porão. Porque tem que tratar as crianças como demônios, como pessoas possuídas e tudo. Então, daí, ela prendeu os filhos dela no porão. Ela prendeu eles nus mesmo, assim, sabe? Não foi com roupa nem nada. Caralho. Então, não deixou nada lá, sabe? Um lugar pra eles fazerem as necessidades fisiológicas deles. Então, eles comiam, mas elas levavam uma vez por dia, praticamente, comida pra eles. E isso a gente pode ver também, inclusive, no primeiro filme da órfã, né? Acontece um episódio desse que a mãe acaba prendendo os filhos dela num porão. E eles vão ficando, tipo, sem nutriente, essas coisas, desnutridos mesmo, né? Por falta de água, por falta de alimentação correta e tudo. Acaba que o primeiro filme da órfã, ele acaba retratando um pouco do que aconteceu na vida real mesmo, né? Da Bárbara mesmo. Mas, no caso, ela foi morar com 2 irmãs e não com uma família nessa época, no caso. Com isso, né, as irmãs, elas ficavam livres pra começar a atuar muito mais nessa seita mesmo. Então as reuniões começavam a ser na casa delas e ninguém sabia o que estava acontecendo no porão. Bárbara, num momento, ela achou que não era suficiente prender as crianças só. Então eles começaram a torturar as crianças, né? Então queimavam as crianças com cigarro, davam choque, tinha sessão de afogamento também. Caralho. Cortava a pele da criança, cortava a pele, né? Pegava um pouco do sangue que saía e misturava no vinho pra dar pros convidados mesmo, assim, né? Nessas reuniões, ninguém sabia que tinha sangue das crianças ali, né? No vinho misturado, assim. Em outro momento também acabou que eles cometiam, né? No caso, antropofagia, né? Que é canibalismo. Então eles cortavam parte da carne das crianças e fritavam e comiam e tudo, tal. Era bem grotesco, assim mesmo. Na cidade... Parece mentira. Mas isso aconteceu. E aí, isso daí tudo na República Tcheca ainda, né? Como a cidade, ela era muito fechada, né? No caso, o povoado da cidade, eles eram muito fechados, assim. Ninguém... Sabe assim, tipo, mano, ninguém ligava com o que você tava fazendo da vida, sabe assim? Então, como ninguém cuidava da vida do outro, ninguém sabia o que tava rolando. E as pessoas ficavam se perguntando onde que estavam as crianças, né? E ela falava que tava com o pai, elas até forjavam cartas das crianças escrevendo e tudo. Então, assim, ninguém ia procurar saber, porque, mano, as mães, elas eram boas com as crianças. As crianças sumiram. E tá com o pai? Ótimo, entende? Então, não tem por que se preocupar, já que tem uma resposta pra isso, né? E aí, num dado momento, as crianças conseguiram fugir, porém, elas foram pegas, né? E aí, o que elas fizeram? Elas resolveram comprar uma câmera. Sabe aquela câmera de bebezinho, de colocar no quarto, que você tá no seu quarto e você vê a criancinha lá? Então, elas colocaram essa câmera na jaula pra eles verem as crianças. O que acontece? Um vizinho delas, né? Ele comprou, porque ele tinha acabado de ter um filho. Puta, eu já ouvi falar dessa história. Já? Que tem interferência, né? Tem interferência e ele acha estranho, porque ele acha que tá tendo interferência de alguma coisa estranha, né? Porque, cara, você não tá tendo interferência de um outro quarto de um bebê, entende? Você tá tendo interferência de 2 crianças peladas numa jaula, sabe? E ele começa a ver, a imagem fica meio estranha, tudo, né? E ele começa a ver isso no vídeo, né? Que ele tá olhando a criança dele lá. E aí ele acha estranho, ele percebe que pode estar próximo dele, porque geralmente essas interferências, elas acontecem quando você compra o mesmo aparelho, né? Tá acontecendo algum crime nas redondezas aqui. O cara ligou pra polícia, a polícia foi lá, descobriu que foi na casa da Clara e da Catarina, foi recolher essas crianças aí. Dentro da jaula tinha as 2 crianças e tinha uma terceira ainda, que era a Nika, que tava com um ursinho e tudo, e ela também foi resgatada, só que ela tava melhor do que os outros, que estavam, tipo, todo fudido e tal, né? Tava muito magro, tava desnutrido, tava todo cortado. Tem lugar que diz que uma das crianças acabou falecendo por conta de estar muito fraca e tudo, né? Mas tem outros lugares que diz que os 2, eles foram morar com os avós. Tem lugar também que diz que eles foram morar com o pai.
Então não se sabe muito bem qual que é o paradeiro das crianças, se as duas mesmo estão vivas. Eu creio que as duas estejam vivas, mas dizem, né, que um deles acabou morrendo e tudo, né? Eles mantiveram em segredo as identidades. Sim, mantiveram em segredo. Então a gente não sabe qual é o paradeiro das crianças. Tudo o que acontece de julgamento e tudo acontece em 2004, 2005. Então meio que eles fizeram um filme muito próximo, assim, sabe? Essa terceira criança era a Bárbara, que tava na jaula. O que acontece? A polícia chegou, viu uma criança de 12 anos lá, perguntaram o nome dela, ela disse que o nome dela era Anika, e ela tava com um ursinho, né? E, inclusive, no filme da órfã, né, nos 2 filmes, ela tem mesmo um ursinho. Eu não lembro se no segundo ela tem um ursinho, mas no primeiro ela tem. E ela carrega esse ursinho pra tudo quanto é lugar. E ela tava lá num canto e tudo, né? Então a polícia chegou, foi levar ela. Só que quando ela viu que tava mais sozinha, ela foi lá e fugiu. Então ela já foi, em algum momento, foi pra Alemanha. E depois ela foi pra Noruega, a Bárbara, né? Que agora é a Anika. Na Noruega, ela ficou num lar de crianças e tudo também, né? Só que é engraçado porque, assim, quando ela tava na República Tcheca, ela tinha um rosto. Quando ela tava na Alemanha, ela já tinha um outro rosto ainda como menina. Só que na Noruega, ela já tinha raspado a cabeça, então ela parecia muito um menino, assim, sabe? Então ela dizia que ela era um menino de 13 anos. E o mais louco é que, assim, você vê as fotos dela em 4 momentos da vida dela, cara, ela parece outra pessoa. Você não vê, tipo, você vê traços, mas você fala assim, cara, é uma menina, é um menino, e você não vê a menina no menino. É muito maluco o que ela consegue fazer só com roupa, sei lá, sabe? Coloca um óculos diferente e tudo. E na Noruega, ela é adotada por uma família. Nossa, ela foi adotada de novo. Ela foi adotada de novo por uma família. E era engraçado porque, assim, ela começou a ter problema na escola, né? Que eles ainda colocaram ela, matricularam ela numa escola. Primeiro que ela não conversava tanto, né? No caso, ele, né? Não conversava tanto, né? Com as crianças da sala. E também não queria fazer a educação física. Por quê? Porque ela era uma menina, né? E ela não queria ir no mesmo vestiário dos meninos e tudo. Então, ela era uma mulher, né? De 33 anos. Então, com certeza, ela tinha pelo, ela tinha tudo isso, sabe? Ela tinha peito, essas coisas. Então ela não era uma criança de 13 anos, sabe? Menino de 13 anos. Chegou um dado momento que a professora, ela achava que tivesse algum problema na casa, porque não achava que era uma menina, por exemplo. Achava que tivesse problema na casa. O que acontece? Eles foram na casa, a família não vivia mais lá, sabe assim? Então, tipo, eles acharam assim, cara, tem alguma coisa estranha com essa família. Quando eles colocaram foto na internet, procurando saber da família, onde estava o menino e tudo, a polícia da República Tcheca viu que era a mesma pessoa, que na verdade era a Bárbara, que estava se passando por um menino, e ela sempre se passava, já teve histórico na Alemanha, já teve esse histórico na República Tcheca. Então, na Noruega conseguiram pegar ela nisso. Na República Tcheca, paralelamente a isso, né? Tava rolando o julgamento da Clara e da Caterina. Por mais que elas tivessem sido vítima da Bárbara, cara, elas fizeram tudo isso com os filhos dela, né? Então, assim, a gente também não pode redimir, por mais que seja um problema psiquiátrico que elas tinham e tudo, não tem como você dizer, não, elas são inocentes porque agora quem fez tudo isso foi a Bárbara, sabe? Então, né, elas já tinham alguma predisposição ali pra fazer esse tipo de coisa. Conforme foi passando o tempo, né, teve o julgamento. A Clara e a Caterina, elas foram presas, foram para um hospital psiquiátrico porque o veredito delas foi que elas tinham esquizofrenia. Aceita de uma colaborada também, né? Mas quando a Bárbara chegou lá para a República Tcheca de novo, ela foi também condenada e tudo, mas acabou que ela foi para um hospital psiquiátrico, uma prisão psiquiátrica no caso, né? E uma coisa que deixou as pessoas muito abaladas é que ela só teve uma detenção de 5 anos só. Caraca. Então ela ficou de 2006 até 2011. Então 2011 ela já foi solta e tá por aí a Bárbara. Provavelmente assim, assistiu o filme dela. Exatamente, entendeu? Caraca, tipo, assistiu o filme dela 2 anos depois de ter saído, assim. O que é interessante é que, assim, existe um tratamento, eu não sei se existe um tratamento, mas estavam querendo aplicar um tratamento pra ela, pra melhorar esse distúrbio dela, sabe? Pra ela voltar a evoluir como uma pessoa, pra ela voltar, tipo, eu não sei como é que funciona isso, né? Não sei se ela vai crescer dos 12, né? Do corpo de 12 pra 13, 14, 15, 16, no caso, 50 anos, ela vai ter um corpo de 20, 30 anos e tudo, mas eles queriam aplicar esse tratamento pra reverter esse distúrbio dela. E ela não queria, porque, cara, ela
ela queria aproveitar o fato dela ter sempre esse corpo de 12 anos, entendeu? Mas eles fizeram assim, mesmo que ela não quisesse mesmo, eles aplicaram esse tratamento. Então eu imagino que o tempo de 5 anos tenha sido mais por conta dela receber esse tratamento, sabe? Provavelmente ela deve ter mudado de identidade, porque o rosto dela não tem mais nada. Caraca. Inclusive quando você procura, né, tem muita pesquisa lá de Bárbara Skrylova hoje e não tem nada, assim, sabe? Só aparece mesmo a história antiga dela, todo esse lance do caso de Curim. Não tem passado e não tem presente, né? Mas é uma história muito macabra, né? Muito. Pra mim, eu vejo que o primeiro filme, ele faz muito mais jus a essa história real do que o segundo, né? Mas o segundo também a gente descobre um pouco da história dela e tudo, né? Mas eles colocam o que ela merecia, sabe? Porque a família é muito macabra, né? Uma família maltrata muito ela. E se você não sabe da história, você acha que ela tava agindo de má fé com a família, que ela é uma pessoa maldosa e só encontrou uma família ruim, pior que ela. Só que depois você vê tudo isso, você fala, cara, merecia, sabe? Assim, tá numa família pior até. Mas vamos entrar no filme aí pra subir o astral, porque ficou... Né? Cara, o filme, ele me parece uma certa adaptação da história, assim. Eu acho que dá pra gente falar que ele é um filme inspirado em fatos reais, em fatos reais, sei lá, eu falo fatos reais. Nos anos 90 a gente falava fatos inspirado reais. em fatos reais. Baseado em fatos reais. Mas enfim, o filme pode ser... Mas eu acho que ele é muito mais inspirado nesse caso do que uma adaptação, né? Porque o segundo filme, ele tem a questão da fuga, né? Mas é uma fuga do hospital e tal. Que, né, a gente falou lá no começo que é um hospital russo. Assim, esse filme, ele é muito mal explicado em muitas coisas. Tem muita coisa que fala, caralho, mas como assim? Da onde veio isso? O começo do filme já é isso, cara. Tipo, chega uma pessoa pra trabalhar lá falando inglês. Eu não sei se... Ela parece ser inglesa, a mulher. Eu lembro que é um inglês meio inglês da Inglaterra. Ela não morava nos Estados Unidos? Não sei. Aí, fudeu, eu já não lembro também. Mas ela vai pros Estados Unidos depois. Não, mas o hospital é... Ah, o hospital é na Rússia. Na Rússia. E ela tem um negócio... Parece que ela controla os outros, né? Tipo, ela tem um poder especial de controlar os outros detentos lá. E tanto que quando ela consegue fugir, ela fala pra uma outra detenta lá que sai metendo a porrada em todo mundo. Ela fala assim, ataca lá. E a mulher vai lá e ataca e tal. Sabe o que eu acho? Que ela deve ter aquele mesmo problema do Michael Myers no primeiro filme da última trilogia. Mas o Michael Myers... Sabe, que todo mundo tem muito medo dele, assim, por conta dele ser muito mal. Porque talvez seja a maldade dela que faça com que as pessoas tenham mais medo do que respeito por ela e façam o que ela quer, sabe? Assim, aí eu fico pensando, cara, ela deve ter muita maldade, deve ter muita crueldade dentro dela, que daí, sei lá. Isso ficou muito mal explicado, porque ela não tinha isso no outro filme. Não tinha. Não tinha esse poder, assim. E outra coisa que, assim, eu sei que não tem, que é uma lacuna vazia na história dela, que você acabou de contar, como ela vai de um país pro outro, né? Assim, lá não é contado, mas, porra, lá é a história real. Ninguém tava acompanhando ela pra saber. No filme, eles podiam mostrar pra gente como é que ela chegou nos Estados Unidos. Porque ela, de repente, tá lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que o filme conta que foi a hora que ela pesquisou antes, né? Descobriu que existia uma Esther Albright, eu imagino, né? Porque é da família Albright, que ela tava desaparecida. E aí, ela tá ainda na Rússia, naquele balancinho. É verdade. E aí a polícia encontra ela e ela fala que ela que ela deve falar, né? Porque não diz, não aparece, não mostra isso no filme. Mas é foda, né, cara? Porque, tipo, documento e, tipo assim, mano, os caras não vão fazer uma pesquisa antes de deportar uma criança. Então, uma coisa que eu achei foda é que, assim, o hospital psiquiátrico, ele é na Rússia, ela tem uma puta sotaque russo e a família aceita o fato dela estar lá, sabe assim, com esse sotaque russo, entende? No começo do filme é estranho pra gente entender por que a família aceita tão fácil. Por causa do plot twist, né? A mãe encobertou a morte. Antes de você falar disso, quando ela chega, a mãe age com estranheza, o irmão, ele fica assustado, ele fica estranho, ele fica, sei lá, tipo, parece que ele tá com raiva, e o pai, ele fica muito admirado e ele fica muito feliz, muito animado, parece realmente que ele tinha uma filha desaparecida. É isso que eu tô falando, assim, a mãe e o irmão
tiveram uma atitude condizente com o que era. Assim, a gente não sabe até naquele momento. Então a gente fala, pô, o irmão pode ter ficado com ciúme, e a mãe, sei lá, ficou surpresa porque, né, a filha tá diferente. Agora o pai, velho, aceitar tão fácil, mano. E outra, eu achei foda que, assim, cara, ou ele amava muito a filha dele e ele aceitou do jeito que ela tava, ou ele era idiota. Assim, a filha dele, ela não desenhava, ela não pintava, ela não tinha interesse nenhum nisso. E outra, cara, ela tinha aquele conhecimento, aquele talento de pintura e tudo, de uma pessoa que viveu 30 anos. Porque é diferente de você ver uma criança que, sei lá, autodidata, com mega inteligência pra pintura e tudo tal. Cara, ainda é uma criança de 9 anos, de 12 anos, sei lá, de quantos anos, sabe? Então você sabe que, mano, tem uma diferença ali, sabe? Assim, entre uma pessoa de 30 anos que tem a inteligência pra pintura e tem toda uma vivência, sabe? Assim, desde saber que gosta de pintar até pintar pra caralho, tem pelo menos uns 20 anos aí, sabe assim? Se a pessoa começou com 10 anos, tem 30 agora. E se fosse uma criança numa situação dela, com a cabeça fodida, não ia... Assim, uma coisa que eles fazem, que faz um pouco de sentido, é colocar ela na terapia, né? E aí a terapeuta já vê uma coisa estranha nela, né? Já olha e pergunta. Eu não lembro se ela chega a perguntar mesmo se é a filha dela de verdade. Só que... Não, mas ela conta a terapeuta conta uma história e ela conta uma versão diferente da história. Tem isso, do pássaro, aí, que ela fala sobre o pássaro. Elas ficam desconfiadas. Cara, mas assim, é foda, porque depois que a gente descobre que a mãe sabe que não é ela, fica pior ainda, porque, cara... Como? Tem que ser uma pessoa muito filha da puta, porque a mulher encobre a morte da filha. O pai não querer matar o filho, sei lá, porra, que poderia acontecer, ou pro filho não ir preso, não sei. Porque, como você acabou me cortando, não ia falar, quem matou a Esther original foi o irmão jogando ela da escada sem querer. Ele não queria matar, né? Ele matou sem querer. Mas em um certo momento parece que ele queria. Isso fica muito confuso. E aí a mãe... Ela ficou fodida na cabeça porque a filha morreu e encobriu o filho e de repente ela virou uma assassina do caralho, porque ela vai deixar uma pessoa desconhecida dentro da casa dela, em que pode matar o filho dela, pode matar o marido dela ou matar ela dormindo. É verdade. Porque ela... Cara, se você sabe que não é sua filha, tá contando uma história diferente, que porra daquela pessoa que é na sua casa? Cara, assim, pra mim, parece que a mãe, ela é uma outra pessoa sádica, assim, sabe? Parece. Porque... É muito a mãe dessa história que você contou. Porque eu fico pensando, né? Cara, tem toda essa questão, né? Tipo, se eu soubesse que aconteceu alguma coisa errada, eu tô encobrindo, eu tô, sei lá, escondendo isso. De repente a pessoa morta volta. No mínimo eu penso assim, essa pessoa não é minha filha. Eu sei que não é, porque eu sei que ela não tá viva. Então essa pessoa é uma impostora, sabe? E ela quer alguma coisa aqui da gente. O que eu vou fazer? Vou falar pra polícia, entende? No mínimo. Agora, se eu olho e vejo uma oportunidade para maltratar... O foda é que ela não poderia falar pra polícia, né? Eu acho que esse filme é muito cheio de buraco. Essa palavra, primeiro, que vai deportar uma criança assim, eu acho que isso não deve funcionar desse jeito. E você não vai fazer um exame de sangue? Então, você não vai fazer um DNA, um teste de DNA? Cara, o que eu ia fazer se fosse comigo? Tô escondendo um crime, sei lá, meu filho matou a minha filha e eu tô escondendo isso porque eu amo tanto meu filho, foda-se minha outra filha. Porque ela é muito... Parece que ela tem a preferência por esse filho, parece, né? E parece que o pai, ele amava muito a filha, né? Parece que ele amava os dois e tudo, mas parece que ele amava muito a filha dele. E então ele ficou muito feliz, né? Com o fato da menina voltar e tudo. Uma coisa, eu fico pensando assim, cara... O que eu ia fazer? Quero fazer um teste de DNA, porque eu não sei se ela é minha filha. Com certeza. Ou então, eu não tô sentindo que ela é minha filha, sabe? Eu acho que parte do fato dela deixar, tipo, encoberto e tudo, eu acho que foi a reação do pai, sabia? Que ele ficou tão animado. Pode ser. Ela fala, né, que ela faria tudo por ele, né? Então, porque ela ama ele e tudo mais. Exatamente. A gente viu até na sinopse, né, que ela é uma mãe super protetora, que quer salvar a família de tudo quanto é jeito. Então, tanto é que ela meio que cria a Esther mesmo, assim, pra ela ser... Você agora vai usar rosa porque minha filha usava rosa. Você agora vai ser a filha perfeita porque meu marido quer uma filha perfeita. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar, ou a gente iria comentar mais pra frente, é que a Esther, ela tem o perfil de sempre se apaixonar pelo pai, né? O que desperta aquela emoção máxima de morte, assim...
é o momento que eles vão transar e ela vê, né? Aham, Então, é verdade. Isso aí desperta e vai desencadeando pro final do filme, né? É verdade. Pra quem assistiu o primeiro filme, a gente vai dar spoiler do primeiro filme também. Tem uma parada de pinturas que aparecem só no escuro, né? E a gente vê a origem disso, que é ali, aquele cara que é o pai da família Albright, que ensina pra ela. Ai, mas isso é muito ruim, A pintura. cara. Assim, o que eu vejo nesse filme é que parece que eles queriam fazer a origem mesmo, sabe assim? Então, tanto é que, assim, no Brasil fez sentido, First Kill. E eu fico assim, cara, tudo bem, é a primeira morte, mas... Mano, não faz tanto sentido assim, porque aí mostra tanto da Esther do primeiro filme, sabe? Como que ela conseguiu toda aquela habilidade de fazer essas pinturas, porque a família descobre isso dela e acha estranho, né? Porque um monte de pintura na parede, bonitinha. Apaga a luz, é sexo, é coisas horríveis, morte, tudo que uma criança não deveria saber, sabe? Assim, uma criança não deveria conviver com esse tipo de pensamento, sabe? Com esse tipo de inspiração, por exemplo. Esse segundo filme, ele queria explicar muito primeiro, sabe? No filme veio da Rússia, né, no caso. Eu acho que eles queriam muito explicar como que ela foi parar nos Estados Unidos, como que ela sabe essas pinturas, como que ela mata as pessoas, por que que ela gosta dos pais e tudo mais. Talvez o fato desse cara, né, amar muito ela e ensinar tantas coisas pra ela, fez com que ela despertasse um interesse, talvez esse lance... Talvez esse lance dela ter esse interesse também tenha vindo dessa família também. O cara, ele amou tanto ela quando ela chegou que talvez ela não estivesse esperando isso. E ela é uma mulher de 30 anos, né? Talvez ela pense como uma pessoa de 30 anos, ela tá no papel de uma criança, né? Então, talvez esse afeto que ele teve por ela, talvez ela tenha entendido como um afeto de homem e mulher, e não de pai e filha. Então, talvez ver ele, que é o homem dela, transando com outra mulher, que no caso é a mãe dela, né, nesse cenário todo, assim, talvez tenha acabado que, cara, no primeiro filme ela se apaixona direto pelo pai, né, e ela tenta coisas com o pai também, né, porque nesse filme, por exemplo, ela não tenta, mas ela quer ficar sempre perto, ela quer ficar sempre próxima, e tanto é que no final também, né, ela tenta ficar próxima dele, e ele acaba caindo, morre. Sim. Eu não sei, assim, o filme ele quis explicar coisas que a gente não queria saber. First Kill não faz sentido porque o First Kill do filme é o guarda pedófilo. Verdade. E aí não é uma coisa que é enfatizada assim pra você dar como nome do filme First Kill. Então, e ela já tá presa numa instituição de gente que tem problemas. Exatamente. Com a lei. Não é? Ela não tá lá porque ela é tipo Coringa. Ela tá lá do mesmo jeito que o Coringa do Joaquin Phoenix tá no hospício também. Ela já tinha matado. Aquilo não é o first kill dela. Então, cara, assim, realmente, pra gente não faria nenhum sentido trazer, né? Até que não soa muito bem também, né? Falar a primeira morte, né? E também não faz sentido, porque não é a primeira morte dela. Por isso que eu não gostei desse filme, porque ele é muito cheio de buraco. Ela tem poderes especiais. Cara, ela anda com a casa pegando fogo, maluco. É impossível aquilo, é impossível. Assim, eu acho que isso daí foi mais pra deixar um clima meio... sim, ela é muito macabra, ela consegue tudo que ela quer. Mas, e tal. sabe, não sei, nota 0. Nossa, já tá mudando notinha já, caralho. O filme, assim, tem poucas mortes, né? Ele não é... Ele não... A Bolo, você sempre acha que tem poucas mortes quando a pessoa matou a família inteira, matou o hospício inteiro. Não, ela matou só o guarda. Matou a enfermeira. E o pai, a mãe e o irmão. 5 pessoas. Então... um monte de gente. Segundo tudo filme, bem, tem 300 mil mortes. Porque a gente tá acostumado a ver uma contagem de copo muito maior em outros filmes. Sim, verdade, só que assim, o filme tem pouca gente. Ela mata todo o elenco. Ela mata todo o elenco. É verdade. Então, mas assim, eu gostei do filme pelo entretenimento. Mas ele não é aquele filme de, nossa, eu acho que ele foi mais... Queremos fazer um segundo filme. Uma coisa que assim, achei bem sinistra mesmo foi a morte da mãe, né? Porque a casa começa a pegar fogo, né? E ela foge pro telhado e a mãe vai atrás e aí quando ela cai, ela bate a cabeça no meio fio, a cabeça dela explode. Né? Nossa senhora, sim. Assim, não é mostra de muito longe, a gente só vê o sanguinho só, mas é bem, assim, é bem... É verdade. Bem feio.
Tem umas curiosidades sobre o filme, né? Inclusive o que chamou atenção pro filme mesmo é a volta. Foi uma campanha de marketing, praticamente. Foi a volta da Isabelle Fuhrman. E a equipe de produção, ela usou só basicamente maquiagem mesmo e tomadas de perspectivas, assim, pra fazer com que ela parecesse mais nova e tudo, né? Porque... Se você for ver no making off, eles usavam plataforma. Por isso que me causou estranheza. Agora que eu vou falar da questão da Chiquinha. Ai, sim. Né? Além de eu não ter gostado do filme, ela não me parece uma criança. Ela me parece uma pessoa pequena, mas ela não me parece uma criança. Ela parece a Chiquinha. Ela parece um adulto vestido de criança igual a Chiquinha. Tanto que ela até usa Maria Chiquinha também. E ela usa um casaco que eu lembro que na hora que a gente tava assistindo, a gente falou assim, cara, esse casaco devia estar enrolado atrás, só pra mostrar que a Chiquinha colocou errado. Exatamente. Ela é muito Chiquinha. E assim, tem uma desproporcionalidade em certos momentos que, assim, como eles usaram a plataforma, quando os atores estão com ela em cena, eles estão muito mais altos do que ela. Ela não é uma pessoa muito baixinha, ela é baixa, mas ela não é uma pessoa super pequena. Dá pra perceber quando, por exemplo, mostra ela de costas com os pais. E aí mostra ela de frente com os pais, dá pra perceber muito que é um adulto ali. Porque a câmera corta o corpo num lugar, dali pra baixo não é as pernas. Ainda tem o restante da barriga. Tá feio, assim. Cara, é muito filme da Chiquinha esse aí, cara. Chiquinha do mal. Uma outra curiosidade também, né? É que a órfã pode ter um terceiro filme. Como a gente já sabe, né? O paradeiro dela dos Estados Unidos, que vem dessa Esther, que foi da Rússia para os Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos, ela foi para outra assistente social, porque no final do filme mostra isso, né? Sim. Ela sozinha lá na sala da psicóloga. Então, a gente percebe que, na verdade, a estranheza da psicóloga naquele momento era só uma estranheza de achar que ela tem alguma coisinha ali dentro dela, mas que ela ainda é uma criança. Então, em momento nenhum, ninguém desconfia que ela pode ser uma adulta. Fico pensando, será que esse terceiro filme vai ser muito mais parecido com a história real e tudo, né? Talvez falando um pouco sobre a Bárbara hoje em dia. Sim, não sei, né? Pode ser. Se for uma continuação dela depois do primeiro, voltar pra linha temporal, aí acho que até pode ficar mais interessante. É interessante. Né? Mas é um filme que eu vou continuar assistindo, assim, sabe? Porque esse filme me intriga bastante. Até por conta de ter essa história, assim, por trás, sabe? Eu fico querendo ver pra fazer esses comparativos. Não é um lixo assim. De você pegar e jogar fora. Esse filme é inassistível. Não, ele é assistível. Ele tem uma cadência boa, mas é cheio de furo. Aí você fica, porra... E ao mesmo tempo que ele tem muito furo, ele tem uns plot twists que se não tivesse esses furos, seria um filme foda. Porque o plot twist é muito incrível, assim, sabe? E não é furo de ser mal escrito. Eu acho que é furo de, tipo assim, falta você explicar coisas. Como que ela chegou no lugar? Ela foi deportada por quê? Eles fizeram o teste de sangue? Cara, se você colocasse ali mais 3 minutinhos de filme, você conseguir explicar isso, ficaria um filme muito melhor. Eu acho que teria até um conflito. Eu acho que faltou também um conflito Faltou eu muito, acho assim, muito. Tipo, pelo fato dela estar querendo esconder uma questão do marido dela, talvez esse conflito acabou não acontecendo, porque talvez na vida real também não aconteceria por conta de existir já uma mentira ali por trás. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, cara, teria um conflito legalzinho, assim, sabe? Os pais não iam discutir sobre o assunto. Exatamente, falar assim, é nossa sabe? Filha, tudo bem. Tipo assim, sei lá, poderia ter mostrado... Ela tem o sotaque, gente. Ela tem o sotaque, já fica assim, cara, não é porque a criança foi sequestrada e foi encontrada lá na Rússia que ela vai ficar com puta sotaque de russa e vai esquecer como é que ela fala, sendo que ela ficou, tipo, 3 anos sequestrada só. Podia ter um conflito entre o pai e a mãe. E o pai vencer esse conflito de não vamos fazer DNA, vamos acreditar que é nossa filha, vamos ficar com ela. E se não for nossa filha, tudo bem, eu aceito, porque eu quero ter nossa filha de volta. Se um dia a gente encontrar nossa filha, a gente fica com 3 filhos. Pronto. Não precisa mudar o roteiro, não precisa, tipo assim, ela esconder que não sei o quê. Não, tipo assim, teve conflito, não teve DNA porque o pai não quis mesmo. A gente talvez fosse, nossa, como o pai é idiota, mas tipo, a gente teria que entender porque tem gente que perde filhos também e tal, e pra ele é muito importante ter uma filha mais do que encontrar a filha real, saber ter alguém ali. Então seria um confortinho pra ele, sabe? Assim, cara, o roteiro não precisava mudar, mas essas coisinhas assim... Um diálogo na cama, faltavam. Eles dois já resolviam esse problema. Exatamente. Porque assim, o único diálogo que a gente tem, que ao longo do filme, a mãe acha estranho, até que a gente descobre, né, tudo isso,
Mas o pai também acha estranho, mas todas as estranhezas que ele tem favorecem a ele, porque ele gosta de pintar, a menina gosta de pintar, ele acha estranho, mas ele gosta porque agora ele tem ainda mais a filha dele presente com ele, porque até então a filha dele não gostava de ir pro ateliê, a filha dele não gostava de fazer nada disso. Eu achei que faltou realmente, né, algumas coisinhas, assim, tipo, o filme não precisava mudar. E realmente tirar toda aquela parte do início, assim, sabe? Que, cara... é o filme 2. A gente já sabe que ela é assassina. Exatamente! Você não precisa. Exatamente. Apesar de ser a origem e, tipo, esse ser, vamos supor, mais pra frente, assim, se você for assistir a Órfã, teoricamente você teria que assistir a origem pra depois assistir o primeiro filme. A gente já sabe que ela é maldosa, sabe? Assim, ao longo do tempo a gente vai vendo que ela pode ser uma pessoa maldosa, sabe? Eu acho que eles poderiam fazer isso, por exemplo, mostrar quão cruel ela era antes e depois fazer um filme prequel mesmo da vida da Esther e hoje em dia nesse terceiro filme. Tipo assim, já produziu o terceiro filme pra sair no ano que vem, pra tipo assim, cara, todas as suas perguntas estão nesse terceiro filme. E pronto, seria um segundo filme muito foda. Um terceiro filme mais foda ainda, porque ia mostrar, tipo, no caso, né, sendo baseado na história da Bárbara, a história da Bárbara, que ela ficou presa durante uns anos da vida dela na adolescência. Pegar essa história mesmo, florear um pouquinho, né? E aí depois de 2011, tem a história dela aqui no meinho, aqui, né? Como que ela saiu de lá e foi pra América e tudo. Então, é isso. E qual a sua nota pra esse filme? Olha, minha nota pra esse filme é 3. Que é meinho, vai. A minha nota é 2,5. E a nossa média é? Nossa média, 2,75. Tá. Precisa comer mais arroz e feijão esses filmes, hein, cara? Puta merda, então, hein? Pois precisa. Tomara que o 3 seja melhor, né, do que o... Porque o filme 1, ele é um filme legal. Ele não é um tipo de filme que me agrada, mas ele é um filme legal. Ele é um filme Agora muito bom. Agora o 2, realmente, cara, ele faltou muito. E ele tá em produção há muito tempo. A gente ouve falar há muito tempo. Dava pra polir o roteiro. É um problema de roteiro. Eu sempre dou uma nota abaixo pro filme quando tem um problema de roteiro muito grave, assim, cara. Esse filme, ele tem problema de roteiro grave. Então, porque a história não é ruim. Eles têm toda uma inspiração aí pra ver tudo, né? Realmente faltou um roteirinho aí. Você acha que esse filme é um terror sem medo? Pra mim não deu nenhum medo desse filme. Ai, cara, esse filme... Eu tenho mais medo da história real. Sim, exatamente. E esse filme beira a comédia. Tem momento que é muita comédia. Chiquinha, mas, tipo assim, Chaves. não é... risada do Chaves. Então... Se você editar e botar a risada do Chaves na hora que ela aparece, é o Chaves. Cara, é muito foda, porque tem momento lá que... E esse é um filme... Tem filme que é chato, que a gente começa a conversar sobre outras coisas. Eu tô falando da gente mesmo, né? Tipo, nós dois, assim, quando a gente tá assistindo um filme chato, a gente começa a conversar sobre outras coisas. Tem filme que ele meio que tira a gente da sensação lá do filme, mas a gente continua no filme, só que parece que a gente tá assistindo outro tipo de filme, porque a gente comentou o tempo todo sobre o filme, né? A comédia que tava rolando ali, sobre as coisas engraçadas que a gente tava achando estranho, sobre isso, sobre aquilo, sobre não sei o quê. Então é um filme que fez a gente discutir sobre o filme enquanto ele tava passando. Não teve aquela coisa de deixar a gente tenso, não engajou tanto, assim, sabe assim, de eu conversar sobre o filme, mas sobre o que tá rolando e não sobre meus comentários sobre o filme, assim, sabe? Coisa que eu falaria depois, entende? Porque quando o filme é bom, a gente conversa sobre o filme durante o filme um pouco, e depois do filme, a gente faz nossos comentários sobre o filme, que a gente achou e tal, não dá aquela vontade de conversar. Esse filme, não. E onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast? As pessoas podem ouvir nosso podcast no Spotify, no Anchor, no Amazon Music, no Castbox, no Google Podcasts, e você também pode achar a gente no agregador preferido, buscando por Terror Sem Medo. É isso aí. Não esquece de dar 5 estrelas para o nosso podcast no Spotify ou na plataforma que você estiver acompanhando. Sim, exatamente. E onde as pessoas podem encontrar a gente para fazer aquele comentário e seguir a gente e ver as caras da gente, é isso aí. Quer fazer um comentário maroto nos nossos episódios? É só seguir a gente lá no Instagram, no @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Ou então mandar e-mail pra gente no terrorsemmedo13@gmail.com. Manda um e-mail, manda comentário, compartilha com a gente, né? A gente dá vários dos nossos comentários aqui e tudo, né? A gente já deu 2,75 pra esse filme aqui. Quem sabe você não dá mais um pontinho, uma estrelinha a mais,
mais, uma estrelinha a menos. A gente faz 3 postagens, uma com um teaser, que aí você pode compartilhar nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, ou até no seu próprio Stories mesmo. Isso, exatamente. Tem um post lá que a gente deixa livre pro seu comentário, pra você fazer seu comentarinho do episódio em si, fazer suas considerações. E tem um que a gente deixa a nota. Se você quiser deixar sua nota lá, a gente pode fazer isso. É verdade, você vai lá e deixa sua nota lá. Aí exatamente. a gente vai saber se vocês estão gostando dos filmes que a gente tá falando. Se você tem a vontade de que a gente fale de algum filme, você acha interessante a nossa opinião, fala pra gente. Exatamente, porque às vezes a gente fala sobre algum filme aqui, e aí desperta em você, tipo, poxa, eles falaram sobre um filme que é baseado numa história X, e se eles falassem sobre um outro filme que também é baseado numa história Y? Bora mandar pra gente lá, que a gente vai assistir o filme. Se a gente já assistiu, a gente fica até mais rápido, né? Porque a gente já entra lá na pauta e pronto. E outra, né? Sempre que alguém der alguma sugestão, a gente vai dar os créditos também, né? Então a gente vai falar da arroba que pediu e tudo e tal. Então dê a sua sugestão que seu nominho vai aparecer aqui também. É isso aí. E no próximo episódio, o que a gente vai ter? Vamos ter threads do Twitter? Não, um filme inglês dos anos 80 sobre guerra nuclear. Threads do Twitter se escreve assim também? Aham. Eu não sabia, não. Eu não sei o que significa a palavra threads, deixa eu ver. Fio. Porque todo mundo fala, né? Segue o fio. Não sei. Eu tô inventando mesmo. Tópicos. Legal. Cara, é um filme que eu vi um vídeo sobre esse filme há um tempão atrás. Não lembro qual canal foi. Assim, a gente não tem onde assistir esse filme. É isso, é um filme pra TV, então vai ser difícil. Mas se procurar, acho. Procurem o filme pra assistir. Até o próximo Terror Sem Medo. E a Chiquinha devia falar pro roteirista desse filme assim: que você tem de burro, você tem de burro.